Amados, nós queremos dar continuidade ao assunto que gravamos a primeira parte no vídeo Será que não sou pior do que pensava ser? Esse vídeo falou sobre a nossa desgraça, a questão da nossa natureza maligna, coração enganoso, corrupto. E a nossa vida sem vida de Deus no nosso interior. Esse é o vídeo que eu acabei de dizer. Agora, depois de toda essa impossibilidade do homem ser salvo por algo que ele mesmo faça, produza, porque ele é portador de uma natureza maligna, impossível ele produzir algo que agrade a Deus por ele mesmo. É impossível. E a salvação pelo Salvador Jesus Cristo, pela obra da cruz, é uma salvação pela graça. Lembra Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Não por méritos, para que ninguém se glorie. Impossível o homem ser salvo. Olha a situação desse homem que vimos nesse vídeo que eu acabei de citar. Impossível. Eu e você. Mas como Deus é um Deus que em Romanos 5:8 ele diz, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, em nosso benefício e em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. É uma coisa incrível. Em Romanos capítulo 11, versículo 32, ele diz, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Para com todos. Como Deus usou de misericórdia ao salvando o homem pela graça, em João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em João 1,14, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluias. O Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, um homem, Deus, Deus, homem. Ele tinha que se misturar com a natureza humana sem que ele recebesse a natureza do pecado, porque se ele recebesse a natureza do pecado, seria impossível salvar os pecadores. Então esse Deus homem, esse filho do homem, ele diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. O que o Senhor fez? O que o Senhor Deus queria e quer fazer no homem? Levá-lo à morte da natureza de Adão. Porque uma pessoa, se estiver, 1 Coríntios 15, ele diz, em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. Mas nós nascemos mortos para Deus por causa do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12.
O que o Senhor graciosamente, amorosamente, misericordiosamente fez na pessoa do Filho? O Filho, ele diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo atraiu a todos que estavam destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Mas por que o Senhor Jesus Cristo nos atraiu? E o Pai Celestial, conforme Romanos 6:3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados ou incluídos ou misturados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos incluídos na sua morte? É o batismo de morte para a natureza do pecador. Portanto, o pecador, é necessário que o pecador creia que ele morreu para o pecado no corpo de Cristo crucificado. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo dizendo em João capítulo 3, versículo 3, ele diz, e respondeu-lhe Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em versículo 6 ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Portanto, se o homem não experimentar o seu novo nascimento, ele está totalmente condenado com aquele nascimento que Salmo 51 diz, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Esta natureza do pecador, ele pode até aceitar Jesus, ser um membro da igreja, um pastor, batista, padre, ser batizado em águas, mas se ele não foi batizado em Cristo na cruz, batismo da sua morte, na morte do Salvador na cruz, ele não tem vida nova no poder da ressurreição. 2 Coríntios 5:17, se alguém estiver em Cristo, é no interior de. Se alguém não estiver em Cristo, se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é, nova criatura, nova criação de Deus é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário para que essa pessoa nasça de novo, seja uma nova criação de Deus, seja tornado um filho de Deus, seja tornado uma pessoa justificada, porque Romanos 6:7 diz, quem morreu justificado está do pecado. Se esse pecador não creu que ele foi justificado da sua natureza de Adão, quando ele foi levado à morte em Cristo na cruz, foi batizado, foi incluído em Cristo, no corpo de Cristo na cruz, ele não pode ser nova criatura, porque essa nova criatura, ela é formada quando a velha criatura é crucificada com Cristo e agora ele, Efésios 2:6, juntamente com Jesus Cristo, o Pai nos ressuscitou, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Queridos, ali houve a nossa libertação, considerai-os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como eu posso considerar morto para o pecado? Aquele pecado do outro vídeo que gravei, aquele vídeo, será que não sou pior do que pensava ser? Lá é a nossa desgraça de um homem morto para Deus, mas estava vivo para o pecado. Agora, em Adão, nós morremos para Deus e ganhamos uma natureza chamada pecado viva morta para Deus, viva para o pecado e morta para Deus. Mas em Jesus Cristo, nós fomos mortos para o pecado e ressuscitados como vivos para Deus. Tudo em Cristo Jesus pela graça.
Olha aqui diz o que diz aqui Colossenses capítulo 2, versículo 12: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo da morte. Quando nós fomos, que batismo é esse? Não é de água, não. É o corpo de Cristo na cruz, queridos. Corpo de Cristo na cruz. Esse batistério aí, se nós podemos chamar de um lugar de batistério, esse batistério não tinha água, esse batistério é o corpo de Cristo na cruz. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, incluídos em Cristo, incluídos na sua morte, é a morte da velha vida, de tudo aquilo que eu era, para que eu possa ser aquilo que Ele quer que eu seja, porque Ele planejou na sua eternidade de ter homens e mulheres dentro deles a vida eterna, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo habitando dentro dele. Homens e mulheres, Cristo, Filho de Deus, que é a vida eterna, estar dentro deles, não mais Adão. Para tirar a minha natureza de Adão, o Senhor Jesus me atraiu no seu corpo na cruz para que eu morresse aquela natureza de Adão. Eu experimentasse a minha morte, a morte da minha natureza em Adão, não foi outro caminho. Por isso que a importância da cruz não é só dar importância para o crucificado, claro que ele é o glorioso crucificado, porque esse crucificado nos atraiu no seu corpo. Aí está a graça maravilhosa, grandiosa, de ele tornar quem eu era, para que hoje eu possa ser aquilo que ele é, porque já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Queridos, é Cristo vivendo em mim, em você. Se você crê que você foi crucificado, não somente fomos crucificados, olhe Colossenses 2:15, tendo sido sepultados, eu e você fomos sepultados juntamente com o Senhor Jesus no nosso batismo nele, porque nós fomos incluídos nele. 2 Coríntios 5:14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Como eu não posso eu dizer outras coisas para salvar o pecador, sendo que é esse o caminho para salvar o pecador da natureza de Adão, natureza do pecado, natureza da iniquidade, e eu nasci na iniquidade. Então eu tinha que ser levado à morte para a iniquidade no corpo do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, assim o fez pela graça. E ele diz que nós fomos sepultados juntamente com ele quando nós fomos batizados na morte, no corpo de Cristo. Cristo foi sepultado, nós também fomos sepultados, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Não somente fomos crucificados e mortos, nós fomos sepultados juntamente com ele e também nós fomos ressuscitados juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2:6. Que beleza! Isto é novo nascimento. Para nascer de novo é necessário crer que nós morremos no corpo de Cristo. Aquela morte de Cristo não era dele. Ele nunca pecou, o salário do pecado é morte. Nunca seria morto. Ele só foi à morte para nos receber no seu corpo, para nos fazer morrer para o pecado, nos libertar do pecado. Pela morte, libertados do pecado, fostes transformados em servos de Deus, tendes agora o fruto para a santificação e por fim
a vida eterna. Romanos 6, 22. Queridos, é maravilhoso. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Queridos, sem a morte do pecador, não tem vida de Cristo no interior dele, porque é necessário nascer de novo. E para que essa pessoa tenha experiência do novo nascimento, é ele crer que ele morreu, ele, pecador. Olha em João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrou pelo batismo nosso em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Na morte, lá na cruz. Cruz é lugar de morte, querido. Entrará, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e alcançará a pastagem. Entrará pela morte e sairá pela ressurreição. Você já creu que você morreu em Cristo? Hein, querido? Você creu que você já morreu com Cristo? Você já foi batizado em Cristo? Mas alguém diz assim, mas eu fui batizado na água lá. Quem diz que aquele batismo na água tira a nossa natureza do pecado? Natureza de Adão? Nunca. Porque se eu achar que aquela água vai tirar a minha natureza de Adão, meu pecado e o meu velho homem, eu estou desprezando o verdadeiro batismo que é em Cristo, na cruz. Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, com Jesus Cristo, crucificado. Lá foi o nosso batismo. Aqui é um símbolo. A realidade, a verdade é em Cristo. Nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Quem morreu justificado está do pecado. Se você crê que você morreu juntamente com Cristo, a justa justiça de Deus está satisfeita. Porque o salário do pecado é a morte. Eu tinha a natureza do pecado, fui conduzido à morte, porque Deus, o Pai, me batizou em Cristo. Na morte de Cristo eu morri, fui ressuscitado, e eu ressuscitado não tem mais condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Quando eu fui livre da lei do pecado e da morte? Quando eu criei na minha morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz, e eu fui ressuscitado pela glória do Pai. Ele me deu uma nova vida, como deu para o seu Filho naquela ressurreição. Agora Cristo tornou a minha vida e a sua vida, se assim você crer. Se esse é o caminho que Deus estabeleceu de atrair o pecador, eu vou usar outro. Aceita Jesus, você está salvo. Queridos, que pregação da obra da cruz é essa? Cadê a cruz? Cadê a morte do pecador? Se o Senhor disse, se não nascer de novo, se não morrer e ressuscitar. Queridos, creia na sua morte e na sua ressurreição juntamente com Cristo. Cristo será a sua vida. Esse é o presente, a dádiva de Deus que perdoa nossas dívidas. Ele vem viver em mim e em você pela graça. Louvado seja o Senhor. Novo nascimento é o homem crer
que a natureza dele, pecaminosa, corrupta, condenada, adâmica, foi crucificado com Cristo. E ele agora foi ressuscitado juntamente com Cristo, ganhando coparticipação da natureza divina. Agora ele ganhou uma natureza divina. É Cristo vivendo no seu interior, para a glória de Deus Pai. E o nosso nome escrito no livro da vida para sempre. Aleluias, aleluias. Amém, amém. Oh, glória, oh, aleluia. Que salvação, que poderosa salvação. De graça, aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça na sua vida, em nossas vidas, no seu lar, na sua família, nas nossas famílias, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Faça seu comentário, meu querido.